Hoje a gente vai falar então sobre como colocar limite de forma respeitosa e amorosa com seu filho adolescente. Então, se você acredita, por exemplo, que a relação com seu filho adolescente não precisa ser regada a respeito, não precisa ter esse carinho, esse cuidado na forma que você vai lidar com ele, educá-lo. Bom, assim, aqui não é exatamente o seu lugar. Por que que eu digo isso? Algumas pessoas odeiam gratuitamente a disciplina positiva e a educação positiva porque elas pensam que elas são sinônimos de permissividade. E existem várias coisas que a educação positiva e a disciplina positiva são, e nenhuma delas fala sobre permissividade, sobre deixar correr solto, sem limites. Os limites, eles são uma parte importantíssima da nossa vida, da nossa existência. Se a gente não tem limites claros, se a gente não tem esse cerceio, de certa forma, a gente acaba tendo dificuldade para socializar, para interagir, para respeitar, para conviver bem, né? No fim das contas. Então, a gente precisa dos limites para isso. Então, limites não são autoritarismo, e limites também não são permissividades. Quando a gente fala colocar limite com gentileza, com amor, a gente está falando de partir dessa base, desse ponto inicial de que os adolescentes são seres que são dignos de respeito. A gente não precisa pensar que os limites vão nos afastar dos adolescentes, porque quando a gente tende a ser mais permissivo, deixar passar por cima, né, assim, de diversas formas, automaticamente o nosso pensamento vai para o seguinte: nossa, se eu colocar limite, meu filho vai se afastar de mim. Se eu colocar limite, meu filho não vai querer ser próximo a mim, não vai gostar de mim, não vai se sentir amado, se sentir querido. Mas não. Quando a gente coloca limite, a gente está passando mensagens, assim como quando a gente não coloca limites, tá? Passa essa mensagem de que para existir em sociedade, a gente precisa respeitar e a gente também precisa ser respeitado. Quando você coloca limite, você está ensinando isso também para o seu adolescente, que ele também pode colocar esses limites. Então, não vai causar um distanciamento, uma ruptura, sabe? Você colocar esses limites. Não precisa pensar nisso. E o adolescente, pensar dessa forma, aliás. O adolescente, ele precisa de limite tanto quanto uma criança. Porque muitas pessoas tendem a pensar que o adolescente é um mini adulto, ou que o adolescente é uma criança maior, mas o adolescente é um adolescente, é um momento da vida dele que tá ali acontecendo de forma intensa, com muitas transformações e mudanças, como eu sempre falo aqui no perfil, é um momento único da vida dele. E como esse momento é único, a gente tem características únicas no seu desenvolvimento também. O adolescente, ele vai querer ser mais autônomo, por assim dizer, ou pelo menos ele quer ser onipotente, ele quer poder tudo. Mas ele não pensa exatamente do outro lado, nas regras que acontecem por trás. Então ele quer, sei lá, ele quer ter dinheiro, mas ele não tá pensando na questão do trabalho, por exemplo, ou na questão do cuidado que ele tem que ter com o dinheiro. Aí entram os limites, que somos nós, os adultos da relação, que vamos transmitir esses limites para os adolescentes, que vamos deixar claros esses limites. E aqui eu quero deixar claro para você uma coisa. Quando a gente fala de limite, de comunicação com o adolescente, a gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia do óbvio. Ah, porque isso aqui é óbvio. Não, não é óbvio, gente. Nada é óbvio no fim das contas, porque cada um é diferente. Mesmo dentro da mesma família, nós temos cabeças que funcionam de formas diferentes, pensamentos diferentes, formas diferentes de ver o mundo. Então, não é óbvio, tá? Tirem da cabeça de vocês que isso é óbvio, porque não é. Nem sei quantas vezes eu já falei óbvio só nesse trechinho. O que a gente precisa perceber é que além da gente precisar ter os limites, eles precisam ser também claros e consistentes. Então, não adianta só um dia eu deixar esse limite acontecendo e presente, né? Eu colocar esse limite, falar sobre ele e, enfim, apresentar esse limite e depois eu deixar pra lá, porque cansei ou enfim. Eu também preciso ter uma certa lógica na aplicação desse limite. Um erro muito comum que quando a gente pensa em limites na adolescência, é que a gente vai para alguns extremos, né? Então, dentro da disciplina positiva, a gente fala muito, por exemplo, nos opostos,
que estão distantes do que a gente quer, que é essa relação rica em amor e respeito, os opostos seriam autoritarismo e permissividade. No autoritarismo, você não enxerga o seu filho adolescente. E na permissividade, você não está enxergando as pessoas que estão ao redor dele, inclusive você. Por que que eu digo isso? Porque quando você está perto de um adolescente onde os pais são permissivos, como que essa dinâmica acontece? Você já percebeu? Eu tenho certeza que você consegue pensar em alguém aí que tem um adolescente que é super permissivo com esse adolescente. Normalmente são adolescentes que são mais difíceis de conviver, são adolescentes que são mais complicados para interagir, são adolescentes que sempre querem mandar nas brincadeiras. E o outro lado, por mais que a gente pense que, não, quando os pais são autoritários, o filho tende a ser mais quietinho, na verdade pode acontecer o contrário também. Esse adolescente pode ser mais explosivo, pode ser mais agressivo, mais violento, principalmente se os limites forem colocados dessa forma mais autoritária, mais impositiva, mais violenta. Gente, os adolescentes, eles são espelhos, né? Então, eles são espelhos da dinâmica que você tem em casa. A sua família é o primeiro local onde o seu filho vai aprender a se relacionar com as pessoas, onde ele vai aprender a interagir, vai ser o termômetro, vai ser a régua das relações sociais da vida dele. Então, se na sua casa ele é tratado com respeito, ele é escutado, se na sua casa o seu filho é valorizado, em outras relações, ele tende a usar essa régua, tanto com o outro, eu vou respeitar, vou valorizar, quanto consigo mesmo. Então, numa relação, seu filho vai querer ser respeitado, valorizado, escutado e apreciado. Isso é o que eu acho que muitas famílias não entendem, que nossa postura com os adolescentes passa uma mensagem. O tempo inteiro, tudo que a gente faz ou deixa de fazer passa uma mensagem. E aqui eu não quero colocar terror na cabeça de vocês, já, meu Deus, eu preciso. Não, é só assim, refletir sobre quais as mensagens que você tem transmitido para o seu filho. Então, quando você coloca limite com respeito, com amor, com gentileza, você está transmitindo uma mensagem. Essa que eu acabei de te dizer. De que os limites são importantes, por mais que não sejam muitas vezes gostosos, né? Afinal de contas, a gente quer fazer o que a gente quer fazer, mas nem tudo cabe, né? Mas eles são importantes justamente porque não é só a minha vontade que deve ser feita o tempo inteiro. Existem outras questões, outras coisas acontecendo. Isso é muito complexo porque entra numa seara que é de como a gente enxerga a vida, né? E de como a gente foi criado também. Então, aqui eu faço essa reflexão que eu acho que cabe, que é importante, que da forma que você foi ensinado, da forma que você foi orientado, da forma que os limites foram apresentados para você, como pai, como mãe de adolescente, pode ser que você queira reproduzir essa colocação, essa forma de colocar os limites com os seus filhos. E nem perceba. Muitas das vezes a gente não percebe mesmo. Mas fica aqui a reflexão, o convite para reflexão. A forma que você tem colocado esses limites, tem apresentado esses limites, está alinhada com o que você espera que o seu filho desenvolva de habilidade?